Bom, meu nome é Vitor, tá? Esse aqui é o quarto acampamento que eu tô vindo. Tá? E assim, teve uma vez que eu estava na PBG, quando eu fui fazer uma inscrição para mim nesse acampamento, que eu fui lá na frente, falei umas coisinhas lá e eu queria retomar a partir dali, né? Porque eu lembro que eu falei que cada acampamento que eu vim foi meio que um momento assim da minha vida diferente, né? No primeiro momento eu vim para bagunçar, por causa do jogo e tal. No segundo eu vim mais ou menos por isso, mas eu já conhecia todo mundo, né? E ao longo desse tempo, acho que uns 2 anos e meio mais ou menos, foi tendo uma transformação assim na minha vida, né? Não só pela questão do acampamento, mas muitas coisas que vão acontecendo, né? É aquela velha história das coincidências, né? Sempre coincidência, né? Coincidência. E assim, tanto que no primeiro eu vim como convidado, ainda sou convidado, né? Só que no primeiro eu era ateu e agora eu vim aqui com a Bíblia na mão. Eu acho que teve alguma mudança aí na minha vida. Eu acho, eu não sei. Eu tenho que pensar, então eu queria começar aqui, eu vou embasar umas coisinhas que eu vou falar, uns versículos aqui que eu separei, que eu estava estudando no fundo. Né? Então, quem quiser acompanhar, eu vou ler o Lucas capítulo 15, versículo 32, e depois 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4. Então, do Lucas, né, que é a questão da parábola do filho pródigo, né? Eu vou ler e depois eu vou explicar por que nesses textos que eu escolhi, né? A questão do filho pródigo, todo mundo conhece a história do cara que tinha 2 filhos, aí um exigiu a parte dele da herança e tal, e gastou, foi pro mundo, zoou, quebrou a cara, depois voltou, né? E o pai recebeu ele super bem e o outro irmão ficou irado, né? E eu vou ler o finalzinho, que aqui na minha versão está assim: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Depois eu vou retomar porque que eu li isso daqui. Agora do Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4. Versículo a partir do 19 e 20, que eu vou ler. A linha está assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Tá, agora por que desses textos, né? Então, assim, nesse tempo, teve uma mudança radical assim, na minha vida. Em termos basilares mesmo, assim, mudança de valores, né? Que uma coisa é você estar do mundo, eu era 100% mundo, sabe? Totalmente ateu, militante, né? Se eu me visse hoje assim, alguém falasse, não, você vai estar lá na igreja falando, eu ia dar risada, né? Que eu tenho uma postura assim de deboche, assim, até de muitas coisas. Eu ainda tenho isso, eu tenho que perder isso daí. Alguém fala uma coisa que eu não concordo, só que é diferente de coisa que eu não concordo, né? Alguém fala uma coisa que vai contra a Bíblia, eu dou risada hoje, né? Mudou, mas eu dou risada. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda, né? Essa questão de me segurar. E assim, então, meu universo é totalmente diferente, meus amigos totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? Mas assim, os tipos de conversa que eu tinha, assim, eram bem diferentes. Eu sempre fui muito interessado em conhecer as coisas a fundo, né? Quando eu estudei filosofia na escola, eu me interessei muito e sempre gostei muito, sempre debati muito com as pessoas em termos assim, filosofia principalmente existencial, assim, né? Os filósofos bem malucões, assim, né? E eu ainda tenho alguns amigos, né? E eu conheço muitas pessoas ainda nessa linha, né? E, de repente você chegar pro cara e falar, pô, veio crente, nossa, o cara, nossa, é brincadeira, não é sério, a pessoa primeiramente não acredita, né? E assim, é um choque. E uma das primeiras coisas que eu queria falar é que a gente tem que tomar muito cuidado, que é muito fácil a gente ser crente no meio dos crentes. Mas por quê? Não assim, isso ser uma coisa ruim pra gente, né? Porque assim, a gente está conversando bastante, a questão do amor, de por que você foi criado, essas 2 perguntas que a gente estava trabalhando, né? E uma coisa que eu acredito bastante é, assim, que a gente tem a possibilidade de escolha, né? Só que uma coisa que a gente estava conversando, não é com quem eu conversei isso daí, sobre a questão da escolha, acho que foi no Esquenta mesmo, né?
Porque se você não conhece uma opção, como é que você vai escolher ela? Você nem considera, né? Então, se você está na ignorância, eu não estou falando a gente na ignorância, eu estou falando o pessoal de fora da ignorância. Como é que ele vai, de repente, considerar, eu tenho um problema, sei lá, vou tentar buscar Deus, ou ir procurar uma igreja, ou conversar com alguém? Se ele não enxerga aquilo como uma possibilidade real. Se ele acha que todo mundo da igreja é um pessoal alienado, que é o pessoal que, não, mas é porque o pessoal já nasceu na igreja, ou porque o pessoal não estudou, né? Que é as coisas mais leves que eu escutei ao longo desse tempo, né? Que, não, porque você está sofrendo lavagem cerebral, que você está no meio do pessoal alienado, que, sabe, assim, disso para pior, né? E, só que assim, o que acontece? Isso eu vejo, agora eu vejo como um reflexo, assim, de uma ignorância da pessoa mesmo, né? Que as pessoas, realmente eles não sabem, eles não conhecem, né? E eu acho que às vezes, que nem vocês não, porque assim, vocês são super, vocês não são tão assim, tradicionais, rígidos, aquela coisa toda, então vocês acabam não afastando as pessoas, né? Só que a visão clássica que o pessoal lá fora tem, isso vocês sabem, né? Do crente, aquele cara livre, bitolado, aquela coisa, né? Praticamente um muçulmano, né? A visão que a gente tem dos muçulmanos, né? Não que eles sejam assim, mas a visão que a gente tem deles é assim, não, o cara é maluco, né? O cara, se falar um assim, o cara vem, quer matar, sabe? Tem país que é assim mesmo, né? Mas eu acho que não são todos assim, né? E então a gente tomar cuidado de sempre tentar, assim, alcançar as pessoas, né? Porque, assim, do mesmo jeito que eu fui alcançado, né, por uma coisa assim, aparentemente, foi uma coisa inocente, eu fui sendo envolvido, né? Porque, assim, nunca é uma coisa só, né? Sempre tem muitas coincidências na nossa vida, e as coisas vão sempre coincidindo numa determinada direção, né? Só que, assim, quando vocês, o pessoal da igreja, assim, vocês têm uma postura mais ativa de convidar a pessoa mesmo, não, vamos lá, tudo bem e tal. De repente a pessoa vai, daqui a pessoa tem que ir também, né? A pessoa tem que fazer a parte dela. Mas de repente se ela vai, pronto, ela já foi tocada, né? É que nem você tem um reservatório de água, você tem um pouquinho de tinta. Você joga a tinta ali, nunca mais a tinta sai. Não tem como tirar a tinta. Então a pessoa foi tocada. Então ali é que começa, né? Então, agora eu vou tentar puxar para não vou me estender demais, né? Vou caminhando na direção dos versículos que eu li, né? Então, primeiro eu vou falar do último que eu li, do Coríntios, né? Essa questão do sábado e tal. Porque o que acontece? Quando a pessoa está totalmente de fora, é uma visão que eu tinha, você acha que as pessoas daqui são pessoas assim, ignorantes, e a sabedoria é a sabedoria do mundo. Sabedoria não, em termos do mundo, vamos, sei lá, o Nietzsche, sabe, nada disso existe, tudo bobeira, porque é fácil você acreditar em Deus, é mais fácil, não sei o quê. Tá, mas, assim, realmente é confortável você acreditar em Deus. Mas, é a verdade. Se fosse desconfortável acreditar na verdade, seria estranho, né? Mas, tudo bem. Então, essa questão da pessoa, eles acham que estão aqui, em cima da sabedoria. Só que não estão, na verdade. E esse é que é o problema, né? Que é o cara que acha que ele sabe o suficiente, ele não precisa buscar nada, ele não vai buscar. E se você chegar, dependendo da sua abordagem, não vai ter feito. Não vai. A menos que o cara tenha tomado uma porrada muito grande da vida. Não vai ter feito, né? E, assim, agora pensando já como cristão, eu acredito que tem o bem e tem um lado que não é o bem, né? E, por exemplo, quando eu estava discutindo com meus pais lá, que eles são espíritas, né? Eu discutindo com eles, falando que não, porque espiritismo, a gente trata todo mundo bem, a gente acredita na bondade, não sei o quê, não faz mal a ninguém. Mal é que fica querendo matar os outros, fazer mal, fazer macumba, né? Fazer sacrifício, isso que é do mal, a gente não é do mal, né? Mas assim, eu penso assim, se eu fosse o inimigo, o cara que não é muito legal, né? Qual seria meu último objetivo? O meu objetivo é ferrar todo mundo. Fácil, ferrar todo mundo. Só que assim, vai ter gente que eu não conseguir envolver para fazer o que eu quiser, assim, fácil. E tem gente que não. Então, na pior das hipóteses, o que eu vou fazer? Bom, eu não consigo fazer o cara totalmente pro mal, mas pelo menos que ele não fique no bem absoluto. Pronto. Resolveu, né? E então, esse cara que acredita que ele
não precisa disso, esse eu acho que é o mais difícil de ser alcançado, né? E é justamente o que é pego nessas coisinhas simples, sabe? Que nem eu pegando agora, o que alguém ter pregado para mim ajudou, assim, ou pesou na questão de eu vir para cá. Até eu ter tomado uma porrada da vida e até eu, se ter uma vontade mesmo, nunca me ajudou em nada. O que me ajudou foi a convivência, sabe? Convivendo com questão assim, com pessoas boas que buscavam, assim, tinha esse cuidado de tratar as pessoas bem, um carinho, um amor, assim, e eu não entendia aquilo. Porque não é o valor do mundo, não é. Amor não é, passa muito longe disso. A partir do momento que você está preocupado só com você, o amor passou longe, né? E, assim, essa questão da lavagem cerebral, eu até tirei uma foto lá de uma música de manhã, né, para eu lembrar do trechinho lá. Que mas não vou puxar aqui, já é demais, chega de ficar fazendo gancho, né? Mas assim, não, é a que fala de... Eu vou puxar, pega. Não adianta, eu pensei que eu conseguia lembrar, eu não consigo lembrar. O próximo já vai se preparando aí que eu vou dar uma corrida aqui. Então, o trechinho fala assim: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Gentilmente me atraiu. É exatamente isso daqui que vocês fazem quando vocês tratam uma pessoa bem, quando vocês convidam uma pessoa para vir para cá. Eu vim para cá, eu conhecia poucas pessoas, conhecia só no começo o Fábio, o Richard, o Sérgio, o pessoal assim que a gente zoava por causa do Franz, lá a gente jogava alguma coisa, né? O pessoal não conhecia. E eu vim com um pouco de receio até assim, né? No começo, eu vou lá, um monte de gente, tudo crente, eu não sou crente, não conheço ninguém e tal. E no primeiro acampamento isso quebrou, sabe? Eu perdi o medo de vir para cá. Perdi o medo totalmente, assim. Isso eu não tinha nada cristão de forma alguma, sabe? Mas eu já perdi o medo, né? E quando eu venho para cá, esse quarto acampamento que eu estou vindo, eu espero que tenha cada vez mais pessoas novas, sabe? Não que eu não goste de vocês, não é isso? Mas assim, o legal é que o que antes me causava medo, eu vejo agora como uma oportunidade, sabe? Tem o Guilherme ali atrás, estava trocando uma ideia com esses dias aí, lá no André ali. Tipo, cara, gente finíssima, eu não conhecia, sabe? Se eu tivesse falando aqui, eu não queria conhecer, uma vida a mais, assim, sabe? E dessa vez eu trouxe uma convidada também, eu já estou arrastando gente, né? Detalhe, né? Gentilmente. Gentilmente. Na hora de correção. Então já falei do começo da questão do sábio, que tomar cuidado com esse pessoal, né? De tentar trazer ele para o nosso lado, né? E o primeiro versículo que eu li, né? Da questão do filho pródigo, né? Porque assim, que nem eu fui atraído, né? Lógico que a mensagem cristã, ela exerce uma atração? Exerce. Mas muito mais a atitude do cristão. Porque não adianta nada você ter uma palavra que fala uma coisa e você vai na igreja, o pessoal fica meio assim com você, porque aquilo ali é que faz toda a diferença, né? O cristianismo são os cristãos. A igreja são os cristãos. É vocês. Então, simplesmente isso, vocês. Nossa. Mais do que... Nossa. Nossa, então, agora. É uma... Nossa. É isso. Tive uma recaída aqui, Então, eu ouvi falar que eu tinha sofrido lavagem cerebral e tal. Nossa, você tá lembrado, você tá maluco? Como você? Das exatas, como isso? Depois de velho ainda, né? Se convertendo, como assim? Não tive nenhuma doença grave, nem nada, né? Nada, né? Assim, sério, na verdade, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão da lavagem cerebral, né? Aí eu pensei, não é lavagem cerebral, né? Mas é uma lavagem, porque assim, em que sentido a lavagem? É uma lavagem bem simples. Como que eu vejo? Eu vejo antes assim, eu como totalmente sujo e hoje eu como quase limpo. Essa é a lavagem, nesse sentido. Aí pode falar, não, realmente é uma lavagem, né? Mas eu vou explicar a lavagem nos nossos termos, o que é uma lavagem, né? E para a pessoa, na hora que, quando você entende, você quer ser lavado. Porque não tem coisa melhor, né? E outra coisa
assim, agora, finalmente, porque do primeiro versículo que foi lido, né? Na parábola do filho pródigo. E é basicamente isso, né? Antes eu tinha ilusão, achava muita coisa sobre muita coisa, só que estava morto. Estava morto, simplesmente morto. E agora eu estou vivo, eu sinto uma vida. Amém. É isso.